Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com o Jeff Plentes, fundador da Tech2 Ventures, um fundo de venture capital que investe no setor de saúde, em startups de saúde, as chamadas health techs. Jeff, a sua formação é de tecnologia e engenharia. Onde você foi buscar conhecimento, onde você foi aprender sobre o setor de saúde para poder investir nessas empresas? Olha, tem um pouco de inspiração e bastante transpiração. Inspiração dentro de casa, minha família é uma família de médicos. Ah, é? Então, irmã radiologista, mãe fisiatra, padrasto cardiologista, então... Eles fazem parte do conselho da Tech2? Quando Não, você vai investir, você pede a opinião deles? Não, porque efetivamente eles entendem de medicina e não de investimentos nem de gestão. Mas basicamente, a gestão em saúde é alguma coisa extremamente importante. Hoje o sistema público é 8 vezes menos eficiente do que o setor privado e 6 vezes menos eficiente que o filantrópico. Então, os conhecimentos de tecnologia levaram a gente a uma compreensão sistêmica da saúde. Essa compreensão sistêmica talvez seja uma das maiores carências para se investir em saúde, né? Tá. Hoje, quando a gente fala em empreendedor e pede a opinião de alguém assim, que empreendedor você admira? Em geral se fala o Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk. No setor que você atua, que é Health Tech, existe alguma pessoa que pode ser considerada o Jeff Bezos, o Bill Gates, o Steve Jobs dessa área? Olha, tem algumas pessoas que eu admiro. Talvez não desse jeito, porque a gente não tem tanta dominância global de saúde. É um mercado muito pulverizado em termos de faturamento. Mas as pessoas que eu admiro, eu tenho o privilégio de poder conviver com elas e ter buscado isso. Então, por exemplo, o professor Scott Atlas, ele é um dos pais da ressonância magnética, ele é Head de Healthcare da Hoover Institution de Stanford, foi membro do comitê do Nobel de Medicina, enfim, ajudou a criar o Obamacare e agora o governo Trump a reformular as políticas públicas, né, de saúde americanas e consultor do governo de vários países. Eu tive que ir 2 vezes à Califórnia para conseguir conhecê-lo com indicações quentíssimas e ele me ouviu e conheceu o nosso projeto e foi a pessoa que a gente trouxe para ser o nosso primeiro presidente do nosso conselho de administração. Então, é uma pessoa com conhecimento e com uma visão do mercado californiano, o mercado de empreendedorismo em saúde muito interessante. No Brasil, outra pessoa que eu tive o privilégio e quem eu fui buscar quando eu resolvi trabalhar com investimentos em saúde foi o Luiz Cláudio Garcia de Souza. Foi o fundador da Rio Bravo, depois da RB Capital e fundador da Finvest, Capitalis, enfim. Ele criou o primeiro fundo de private equity em healthcare no Brasil, né, que são os fundos da FinHealth. E eu fui procurá-lo para entender mais sobre investimentos em healthcare. Então ele é um cara que realmente tem uma visão muito profunda de investimentos e de mercado e ao mesmo tempo da área de saúde. Então são as 2 referências que eu tenho chaves. E que conselhos você daria para quem quer investir em healthcare? Olha, primeiro, se você está falando em investir, seja profissional ou tenha uma atitude com profissionais. Investir em venture capital significa muitos investidores investindo em muitas startups para uma pulverização de risco. E pela paixão que desperta o setor, o que a gente mais vê é dinheiro sendo colocado diretamente numa startup e não num fundo, né? Então, primeiro comportamento profissional do investidor também é muito importante para que ele não fique só com o lado, com o gosto healthcare e perca o seu dinheiro. Sim. Né? Então hoje nós somos uma opção, mas você já tem opções efetivamente para se investir. O segundo é um investimento de mais longo prazo. Ele tem um retorno mais longo por questões regulatórias e tudo mais. Qual que é a média? A gente está falando uma média de 8 anos. Eu estou falando global, né, contra 5 anos de outros tipos de investimento. Mas, então, Precisa ter muito mais paciência, então. Precisa ter mais paciência, porém, ele é um retorno muito mais assertivo a partir do momento que você investe num portfólio.
Porque a empresa, a hora que você começou a mitigar os riscos e ela foi a mercado, ela vai crescer de maneira muito mais consistente do que outras empresas. As barreiras de entrada para se comprar uma tecnologia de saúde costumam ser menores que para outros tipos de tecnologia. E o contrário, que conselhos você daria para o empreendedor que quer criar uma health tech? Primeiro é fazer isso com profissionais de investimento do seu lado, ou fazer isso com as perspectivas corretas de investimento. Acho que esse é o primeiro. E o segundo, o empreendedor de health tech, ele tem que se cercar de um conselho ou de um conjunto de profissionais bastante amplo para conseguir ter a visão do mercado onde ele está atuando. Essa visão não é feita só com 2 ou 3 pessoas. As startups de healthcare exigem um time muito mais amplo, com uma diversidade de conhecimentos muito maior. Como é difícil você remunerar isso no começo, o teu plano de governança, de stock options, de participações, se ele não for bem montado, ele pode destruir a empresa muito rapidamente. A gente já viu vários casos desse. Então, o empreendedor precisa de uma ajuda mais profissional, de um lado, e precisa criar um modelo muito mais cooperativo do outro lado. Jeff, muito obrigado pela entrevista. Este foi o Café com o Investidor, diretos dos estúdios da B3. Eu conversei com o Jeff Plentes, fundador da Tectus Ventures, um fundo de venture capital que investe em startups de saúde. Não esqueça de curtir a página do Neofeed no YouTube, Neofeed Brasil, e ouça esse programa também nos principais players de podcasts do Brasil e do mundo.